A paz, meus irmãos, estamos aqui de volta porque houve um probleminha, o telefone desligou a câmera aqui, mas nós vamos estar dando continuidade de onde paramos a leitura. Nós estávamos no versículo 36 do capítulo 2, mas nós vamos estar iniciando do 24, que é sob o título Daniel explica o sonho do rei. Então nós vamos começar aqui para dar continuidade e bom entendimento, porque ficou faltando terminar o capítulo 2 e o 3 para completar a nossa agenda de hoje. Vamos então estar fazendo a leitura? Capítulo 2, verso 24 em diante. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido a ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros. Ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó Rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho, e agora vou explicá-lo para o Senhor. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo,
Este reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas será alguma coisa da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino por um lado será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com o barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha sem que ninguém a tivesse empurrado e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro, pois o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão, e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifício e incenso, e ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé na frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer.
Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque,
Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos então a leitura da palavra de hoje. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que passagem linda, que experiência maravilhosa que foi relatada e colocada aqui na Bíblia para aumentar a nossa fé no nosso Deus vivo, o Deus que impede que o fogo queime, o Deus que não permite nem cheiro de fumaça. Aleluia! Porque o Senhor, como declarou aqui o rei Nabucodonosor, disse: não há outro Deus que possa salvar como esse. Estava decretada a sentença de morte aos que desobedecessem a adorar a estátua e os ídolos de Nabucodonosor, mas o Senhor honra os que honram a ele. E o Senhor mesmo honra o seu próprio nome, aleluia, quando fez Nabucodonosor ver o quarto homem na fornalha, o quarto homem simbolizando a pessoa do nosso Senhor Jesus, ali guardando os seus servos, protegendo, salvando e declarando que não há Deus como o nosso Deus, não há Deus que seja digno de adoração como ele. E o rei Nabucodonosor declara isto, que não há Deus que possa salvar. E em vez de prejudicar os servos do Senhor, isso fez com que engrandecesse mais ainda o nome desses servos fiéis a Deus, porque o Senhor honra os que honram a Ele. Nós adoramos o Senhor Deus, o nosso Salvador, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Servimos a este mesmo Senhor e Salvador de todos nós. Que Deus abençoe nossas vidas, que a nossa fé esteja firme e fortalecida no Senhor todos os dias, sabendo, irmãos, sabendo em quem temos crido e que Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou imaginamos. Jamais passou pela cabeça de Nabucodonosor que Deus poderia fazer aquilo. Ele mesmo perguntou no versículo anterior: que Deus, quero ver que Deus vai os livrar. Oh, que desafio, mas quem ele desafiou? Não foi Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego, ele desafiou o próprio Deus, e o próprio Deus se apresentou a ele: estou aqui,
E o que você vai fazer com os meus filhos? Se ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Glória a Deus. Então, irmãos, qualquer situação que estejamos sido enfrentando, tenhamos sido afrontados, aleluias. Diga quem é o Senhor seu Deus. E nós não precisamos nem provar, Ele mesmo vai se mostrar o Deus poderoso das nossas vidas. Ele vai honrar e glorificar o próprio nome dEle, porque é para a honra e exaltação do nome dEle. Jamais o Senhor permitirá que desonre o nome dEle. Se Ele te prometeu, creia que Ele é capaz de cumprir tudo que te prometeu, mesmo que digam que não vai acontecer, que já passou muito tempo, mas confia no Senhor, porque Ele é o mesmo, não mudou e Ele tem o tempo certo de agir. Talvez muitos possam pensar que o Senhor poderia estar livrando eles dessa situação de não precisar estar ali, né, diante daquela estátua, nem de se oporem assim ao rei, aquela autoridade, porque era a autoridade máxima do reino, que era o próprio rei Nabucodonosor, mas o Senhor, através dessa adversidade, o Senhor mostrou o seu grande poder, aleluia, e mostrou que Ele é o Deus verdadeiro. Oh, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de nós, que possamos estar firmes e constantes na nossa leitura da Bíblia, conhecendo mais do nosso Deus a cada dia e nos alegrando, aleluia, nos alegrando, ficando maravilhados com o seu poder e com o seu agir na vida dos que o amam. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.